Pode pé pra cá, pode pé pra lá, pode pé pro mundo. Meu nome é Vilma Esteves e eu sou a única host desse podcast. Oi, gente! Seja muito bem-vindo a essa série de episódios extras, onde eu vou estar contando tudo sobre a minha vida pessoal. Esse é o primeiro episódio dessa série. A gente vai fazer uma série de mais ou menos 7 a 9 vídeos extras. E eu conto com a sua presença para assistir todos eles. Esse é o primeiro, então fica aqui comigo. Vão ser vídeos mais curtos. Vai ser um episódio, vai ser um podcast diferente, né? Que não vai ter uma host e um guest. Vai ter apenas a host aqui contando a história dela durante essa pausa que eu estou dando entre a primeira e a segunda temporada do podcast, que é pra gente fazer uma série de melhorias. Inclusive, se você tem alguma sugestão de coisas que você gostaria de ver aqui no podcast, seja ela convidado, alguma dica que você acredita que seria importante a gente melhorar aqui, deixa aqui nos comentários. Isso é muito importante, me ajuda demais. Eu super sou aberta para escutar as críticas das pessoas. E é isso, fica aqui comigo e vamos lá começar essa grande série de episódios. Mas, antes de a gente começar esse episódio, deixa eu te pedir um grande favor. Clica aqui, se inscreve no canal, que é muito importante, me ajuda demais. Deixa o like e compartilha esse vídeo aí com geral, com todas as pessoas que você tiver na sua lista de contatos no WhatsApp, no Facebook, enfim, geral. Compartilha, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito. E eu já agradeço desde já. Vamos lá começar. Bom, gente, vamos começar essa série de vídeos falando um pouco da minha história, daquilo que eu faço, do que eu já fiz. Eu pedi para que vocês interagissem comigo lá no Instagram, me dissessem o que é que vocês gostariam de saber, porque uma vida ela tem um monte de histórias, né? Eu tenho várias coisas que eu poderia falar da minha vida, mas eu quis centralizar aqui no que eu senti que era o foco principal do meu público lá no Instagram. E eu vou começar diferente do que eu faço com meus convidados. Normalmente, com meus convidados, eu volto lá na infância e falo e tal. Eu vou falar um pouco da minha infância também, que é um assunto pedido. Mas eu quero falar sobre um assunto que eu senti que muita gente tem interesse em saber. Para quem não sabe, existe o episódio piloto aqui no podcast, que é o episódio 000, onde eu falo toda a ideia, a proposta do podcast, o propósito dele, como foi que surgiu. Mas muita gente pediu para que eu falasse sobre isso. Então, eu vou falar novamente como foi que surgiu a ideia de fazer o podcast e como que é fazer um podcast. Muita gente teve interesse em saber como que é de fato, custos e afins. Então, vamos lá. Primeira coisa, como foi que surgiu a ideia de fazer o podcast? Eu amo podcast e lá em 2021 eu tive essa ideia de fazer e eu queria muito que fosse algo que remetesse ao meu estado, que é o meu país. Eu brinco chamando que é o meu país, Pernambuco. E aí, foi a partir dessa ideia de eu gostar muito de ouvir e sentir que eu faria bem, sentir que eu queria ser aquela pessoa que faz as perguntas. Então, eu comecei a ter as ideias de como fazer, de quem eu gostaria de entrevistar, tudo no finalzinho de 2021 para começo de 2022. Parei um pouquinho de pensar nisso, estava vivendo outras coisas na minha vida, até que eu mudei aqui para a Califórnia em agosto de 2022. Conheci Alisson, né? Já falei muito dele aqui no podcast durante os episódios, que me ajudou a montar do jeito que eu gostaria que fosse o meu podcast, com essa conexão entre os convidados lá no Brasil e eu entrevistando eles daqui dos Estados Unidos. E foi basicamente assim, né? Resumidamente, tem mais detalhes nesse episódio piloto 000 aqui no podcast, contando como foi que surgiu a ideia de ter um podcast, né? O foco principal do meu podcast, o propósito, né, dele, foi trazer os convidados para falar de suas vidas profissionais. E por que disso? Eu, antigamente, há uns, 17, 18, 19, 20, 21, vamos dizer uns 6 anos atrás, ou 5 ou 6 anos atrás, eu tenho ainda, né, que eu não apaguei, eu tenho um canal no YouTube onde eu contava das minhas experiências vividas com Deus, naquela época. E aí, um dos vídeos que eu fiz nesse canal viralizou.
E era justamente um vídeo... Viralizou assim, né? Em termos de muita visualização no YouTube. Não é que ele viralizou e ficou famoso na internet, não. Nunca ficou. Até onde eu sei, né? Mas ele é um vídeo muito visto até hoje. E até hoje, tipo assim, essa semana, eu recebo mensagem de pessoas dizendo que foram tocadas por esse vídeo. E o que tem nesse vídeo? Tem eu falando sobre vida profissional e vontade de Deus. Então, eu comecei quando eu estava nesse momento de pensar sobre o que falar no podcast, sobre como fazer ele, e o foco, e o propósito, e todas essas coisas que você precisa ter, eu acredito que precise ter. É uma opinião minha, super respeito quem tem podcasts mais livres, mas eu queria ter algo... Eu sou muito metódica com as minhas coisas, então eu queria ter algo organizado, que tivesse um foco, um propósito, que tivesse um roteiro de perguntas, um script. Não que eu não fuja deles. Muitos episódios, se você acompanha o podcast, você vê, né? Muitos deles, acaba que eu nem pergunto nada que tá no meu script. Outros eu já sigo mais, porque vai muito do que o convidado tá trazendo pra mim, né? Já falando um pouco de como que é fazer o podcast. Fazer um podcast é muito... de como você sabe rebolar de acordo com o que o seu convidado está trazendo para você. Porque possa ser que você receba um convidado muito desenrolado, que fale, que tá, e possa ser que você receba um convidado mais reservado, que precise desse estímulo das perguntas. E tem gente que se solta quando começa, tem gente que não se solta, vai do começo ao fim, assim. Então, assim, pra mim, é como se fosse uma escola de onde eu tô aprendendo a me comunicar. Porque pra mim, todo episódio, a cada sábado que passa, eu aprendo novas técnicas de comunicação. Porque eu tenho que, na hora, já que a maioria dos episódios eu faço em live, eu não tenho como parar pra pensar e tal, pra depois cortar o vídeo e ir ao ar. Não, eu tenho que ir lá, Exige muito esforço mental pra que eu me concentre no que tá sendo falado e já pense nas próximas respostas, né? Então, se você tem curiosidade de como é que funciona, como é que é ser host, se você tem a vontade de ter um podcast, exige muito esforço e dedicação se você quiser fazer um negócio bem feito, né? Eu acredito que eu faço um negócio bem feito, pelo menos eu tento, e cada vez eu tento melhorar mais e mais e mais, né? Pra mim, eu não funciono na base de fazer as coisas simplesmente por fazer, por brincadeira. Eu não coloco meu dinheiro pra brincar. Pra mim, o meu podcast é um investimento, é um grande sonho que eu tô investindo o meu tempo, como eu sempre falei, tempo, minha energia e meu dinheiro. Então, assim, eu não posso pegar essas 3 coisas que eu considero muito importantes e fazer de qualquer jeito. Então, eu sempre tento fazer, né, com muita organização. Óbvio que às vezes ninguém é perfeito. Não tô dizendo que eu faço nada perfeito aqui. Mas é a forma como eu busco fazer. E aí, voltando, né, ao que eu tava falando de propósito, eu achava importante ter um propósito. E eu comecei a pensar, poxa, se eu quero trazer pernambucanos, pessoas que moram aqui, então, sobre o que a gente vai falar, sabe? Porque se a gente for falar sobre como é viver aqui, vai ficar meio que na mesma coisa e tal. E aí, muito no começo, eu não vou conseguir lembrar exatamente quando foi que surgiu o propósito, mas assim, foi muito no começo, veio uma mensagem, acho que eu não sei se eu recebi aí por e-mail ou se foi um comentário nesse vídeo que eu tinha nesse canal cristão, né? Que eu falava das minhas experiências com Deus. Eu vi e aí eu comecei a pensar. E eu acho que foi mais de um. Que aí eu fiquei pensando assim, caramba, velho, isso é um assunto que muita gente tem dificuldade, né? Eu, particularmente, até hoje estou tentando me encontrar profissionalmente, assim. Parabéns a quem já conseguiu com seus 27 anos. Eu tenho 27, né? Eu vou fazer 28 esse ano. Mas eu ainda não me encontrei e, assim, graças a Deus, hoje em dia eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Porque antes eu tinha muita vergonha de dizer... Antes eu tinha muita vergonha de dizer que eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, ou com o que eu queria trabalhar. Eu acho que escolher uma coisa para eu fazer o resto da minha vida é algo que eu talvez nunca consiga. Eu sou muito, muito... how can I say this? Falei inglês. Eu sou muito... Cara, eu não sei como dizer isso. I get bored. Tipo, eu me entedio muito fácil. Eu me entedio tão fácil que, assim, pra mim, fazer uma coisa só, pelo resto da minha vida,
Eu não sei se eu vou conseguir um dia. Talvez eu consiga. Talvez amanhã eu encontre um trabalho e eu fique nele pelos próximos 50 anos e eu mude totalmente essa minha fala. Mas hoje, a Vilma de hoje, ela não consegue estar sempre fazendo a mesma coisa. Eu preciso de novos estímulos, eu preciso de novas informações, eu preciso de mudanças. Eu gosto muito de ter uma coisa estável em algumas áreas da minha vida, mas assim, não sei, é meio confuso falar sobre isso. Já vai entrar um pouco filosófico aqui o papo. Mas, voltando ao propósito do podcast, veio a ideia desse propósito ser de falar de vida profissional por essas razões. Por eu ver que esse vídeo tinha muita audiência, né? Ele tem, hoje, eu acho que, sei lá, umas 10, 11, 12 mil visualizações, alguma coisa assim. Eu nem olho muito. E aí, ele tem essas visualizações e aí eu decidi que iria trazer as pessoas para elas falarem de suas vidas profissionais, porque eu achei que era um tema que tinha uma boa audiência, entendeu? Porque, assim, quando você está num projeto, você tem que ter o nicho que você quer atingir, né? O meu público-alvo, quem é? Meu público-alvo são as pessoas que querem se encontrar profissionalmente. Obviamente, vão vir outras pessoas, vão ser criados subnichos. Por quê? A partir do momento que eu trago profissionais para o meu podcast, para eles falarem sobre as suas profissões, como foi que chegaram onde chegaram, a partir daí vão vir o nicho dessas profissões para mim, né? E aí vai ficar naquela. Vamos dar um exemplo. Eu trago um psicólogo. E aí vem o nicho dele de alunos de psicologia ou de psicólogos já formados. Esse pessoal que está vindo junto com esse convidado, esse pessoal já se encontrou profissionalmente na psicologia ou não? E aí eles vão ficar aqui no meu podcast para ver outros episódios de outras profissões e aí mudar de ideia, quem sabe? Então, é um nicho que se expande, sabe? Então, foi assim que a minha mente raciocinou, foi assim que eu pensei que daria certo. Ainda não tenho como dizer se sim ou se não. Acho que quem pode dizer é o meu público, né? A minha audiência. Até hoje, eu tenho recebido bons feedbacks, então é o que tem me motivado a continuar fazendo, né? Porque é bem cansativo. E aí vai entrar em outro assunto que eu quero muito falar sobre. Eu achei legal que as pessoas perguntaram a respeito de como é fazer um podcast, porque parece ser muito simples. Enquanto que, para mim, não é nem um pouco simples e exige muito tempo, muita energia e muito dinheiro. Foi até uma pergunta, assim, que eu achei engraçada. Até pensei se eu iria responder ou não, que era com relação a quanto custa fazer um podcast. Nas condições que eu faço, tendo que ter 2 estúdios, porque eu quero ter essas pessoas do Brasil, ter os meus convidados vindo do Brasil, eu tenho um alto custo, porque eu tenho que alugar 2 estúdios, um aqui na Califórnia e um em Pernambuco. E aí, eu vou falar de valores, porque eu sei que as pessoas querem saber isso. Aqui eu pago a hora, nesse estúdio onde eu alugo. Então, vamos dizer que uma hora é $20. E lá no Brasil, o estúdio que eu alugo, ele custa R$250 a hora. Que você... Alisson não sabia, fez uma cara de espanto. Pois é. R$250 a hora. Então, se você faz 2 horas lá, você tem que pagar R$500. Então, assim, não é barato. E é mais ou menos a média de preço de todos os estúdios de lá, da região onde eu faço a gravação, que no caso é na cidade de Recife, né? E aí, óbvio, né? Se você for um podcast famoso, talvez você não tenha que pagar isso, né? Porque aí o próprio estúdio vai querer fazer a divulgação do estúdio dele no seu podcast e aí ele pode dar de graça. Ou não, né? Vai depender muito da forma que você vai negociar com o dono do estúdio. Você tem no seu próprio estúdio, óbvio que é uma mão na roda, você já diminui bastante esse custo, mas não é barato. E além do estúdio, você tem que pagar a outras pessoas para estarem lhe ajudando. Exemplo, aqui nesse estúdio não tem um produtor. Lá no estúdio de Recife, esses 250 já está incluso o produtor que fica lá
por trás das câmeras, né? Que fica controlando tudo no computador, as câmeras, enfim. Aqui não tem. Então, eu pago já a uma pessoa por fora, que, como eu falei no comecinho, que é a Alison, que me deu a solução de como fazer o podcast da forma como eu queria. E a ele também eu tenho que pagar mais os $20 a hora. E aí, e que merecia muito mais, né? Vale ressaltar isso, porque assim, é um trabalho exaustivo, mas a gente graças a Deus eu encontrei pessoas que me ajudaram, porque eu não tinha tantos recursos, né? Eu tenho um único patrocinador no momento, que é o meu pai, e assim, é um custo muito alto, né? Eu não vou dar o valor total de quanto eu gasto. Você vai fazendo a matemática aí. Quem for esperto vai chegar a um valor final. E aí, além das questões de estúdio, você vai ter que gastar com deslocamento de carro, estacionamento que eu pago, e a minha equipe de marketing, que agora eu tenho uma equipe um pouco de marketing, marketing e edição, né? No caso, eu tenho Gemerson e Amanda, que são 2 pessoas que eu pago para me auxiliar com as redes sociais. Porque, gente, hoje em dia não dá para fazer nada, não dá para se ter nada nessa vida, nenhum tipo de empreendimento, sem estar dentro das redes sociais. Eu não tenho tempo para estar gerenciando tantas coisas por lá. E também não gosto, porque conseguir, acho que a gente é capaz de fazer tudo. Eu não gosto de fazer edição de vídeo. E hoje em dia é muito importante a gente ter os Reels, né, os cortes. Então, aqui é Reels no Instagram, Shorts aqui no YouTube. Eu nunca sei no TikTok como é o nome daquilo. Vídeo. No TikTok é só vídeo, eu acho. Mas, enfim, é muito importante que hajam esses cortes. E que o nome técnico é Nuggets, se eu não me engano. E aí, eu tenho essa equipe que cuida dessa questão de edição de vídeo, de o que postar no Instagram, de criação de arte. Que mais que eles me auxiliam? Amanda, ela me auxilia como minha assessora. Ela faz revisão dos episódios, ela me diz onde eu devo melhorar, sabe? Ela me dá dicas do que falar. Enfim, toda essa parte que é mais relacionada a marketing de Instagram essas 2 pessoas que estão me ajudando. E aí tem um custo deles também, que aí eu prefiro não falar exatamente o valor, porque eu acho que, de acordo com o tipo de serviço que eles oferecem, talvez seja um valor diferente. A gente acordou um valor final que seria por episódio. E aí eu pago por episódio um valor para eles. Acho que, não sei se poderia falar, se não poderia falar. Acho que é melhor não falar não, porque isso eu não combinei com eles. E aí, falei do custo. E aí, o custo de se ter um podcast não é barato. Se você é uma pessoa com grana, que já não sabe o que fazer mais com o seu dinheiro, massa. Porque aí você vai lá e faz o seu podcast e se diverte, porque é muito divertido. E aí conversa e tal com as pessoas. Mas, se você quer que o podcast seja sua fonte de renda, é muito difícil. Assim, é um caminho muito arduoso, muito cheio de obstáculos, porque para que se tenha um retorno, você tem que se tornar conhecido. E é isso que eu tenho buscado, né? Fazer com que o Podpé para o Mundo se torne conhecido. Queria saber de Vilma, de onde veio a inspiração dela para criar esse podcast, para começar com o podcast, de onde veio essa ideia? Marina, obrigada pela pergunta. Parabéns pela bebezinha, coisa mais linda. Não podia deixar de falar isso. Que ela veio ao mundo, né? Você fez o episódio comigo, ela estava na sua barriga e agora ela já está no mundo. Que coisa mais linda, especial e feliz. Olha, a minha inspiração foi ouvir podcasts. Eu amava, desde que surgiu, né, esse boom de podcast, eu amava ouvir podcast, sempre estava ouvindo podcast todo dia, todo dia eu estava ouvindo um podcast. Eu tenho meus preferidos, né, eu gosto muito do Pod Delas e eu gosto muito do Flow também. Então, eu sempre estava assistindo eles e alguns outros, né, que o convidado me interessava e tudo mais. E aí eu comecei a perceber, assim, cara, eu queria muito estar aí no lugar desse host.
poxa, por que ele não fez essa pergunta? Faltou fazer isso, faltou falar isso, sabe? Eu queria estar nesse lugar. E agora eu entendo que às vezes não é porque faltou isso, é porque às vezes a gente tá nervoso, às vezes o assunto muda, é difícil voltar e virar a chave. Agora eu entendo, né? Agora no lugar de host. Mas a minha inspiração veio desse lugar de gostar e querer fazer o que eles estavam fazendo, porque eu achava que eu poderia fazer de uma forma diferente e trazer uma nova perspectiva. Fala, Vilma, aqui quem fala é Nath P. E eu tô passando aqui pra fazer 2 perguntinhas que eu tenho muita curiosidade de saber. A primeira, da onde surgiu a ideia de fazer o podcast? Da onde veio essa vontade? Por que um podcast? E a segunda, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou pra dar aquele primeiro passo, né? Na maioria das vezes a gente tem muitas ideias, muita vontade de fazer tudo, mas não consegue botar em prática. Então eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade de botar em prática, porque você foi lá e fez. E eu sou sua fã. Valeu! Cara, Nath, obrigada pela pergunta, obrigada pelo carinho. Eu sou sua fã também, recíproco. Essa é uma pergunta muito boa, até quando eu tava falando, né, durante o episódio extra sobre o podcast e tudo mais, e como foi a ideia que surgiu. Eu sempre me pego pensando e tentando voltar à memória, quando foi que surgiu essa ideia de ter o podcast. Eu não consigo lembrar exatamente o dia e de onde veio, assim. Eu lembro muito que veio... eu lembro como foi. A primeira vez que eu falei em alta voz que eu queria ter um podcast, que foi bem engraçada a situação. Eu escutando um podcast, queria que minha mãe ouvisse, achava que ela ia gostar. E aí, eu já tinha pensado em ter um podcast antes disso, mas eu não consigo lembrar quando foi, como foi. E eu não tinha externalizado pra ninguém. Eu já tava pensando, e aí minha mãe no banheiro, eu fui mostrar pra ela esse podcast, e quando ela terminou de ouvir esse trecho, ela disse assim, filha, tu tem que ter um podcast. Porque enquanto ela tava ouvindo, eu tava fazendo comentários e falando. Enfim, não sei. E aí veio a ideia ficou quando a gente externaliza, fica meio que oficial, né? Eu tinha o desejo, eu escutava muito podcast, queria ser a pessoa que faz as perguntas, ter um podcast. Mas, de fato, veio assim, eu voltei, quando eu disse assim, eu voltei, foi nesse momento com minha mãe no banheiro, depois que eu botei ela para escutar um trecho. E com relação às dificuldades que eu encontrei, assim, a maior dificuldade de todas, para mim, era de como eu iria fazer uma conexão entre o país que eu tô, que é os Estados Unidos, e o Brasil, que eu queria entrevistar as pessoas do Brasil, que estão no Brasil, e eu queria estar aqui. Então, pra mim, essa foi a maior dificuldade, assim, essa era uma coisa que eu sempre pensava e repensava, e eu pensava, assim, e me deixava um pouco angustiada, né, me veio como um dos maiores obstáculos e desafios, porque eu não queria abrir mão disso, eu queria realmente fazer essa conexão entre os dois países, e eu não conseguia achar uma solução para isso, né, então, por muitas vezes, inclusive, eu até pensei em não fazer transmissão de vídeo, fazer só de voz, porque por voz seria bem mais fácil, cada um botava um aplicativo, que tem um aplicativo que faz isso. Mas, graças a Deus, eu consegui encontrar pessoas que me ajudaram e tá aí acontecendo. Aconteceu uma temporada inteira. Obrigada pela pergunta. Pode ir pé pra cá, pode ir pé pra lá, pode ir pé pro mundo! Meu nome é Vilma Esteves e eu sou a única host desse podcast. Seja muito bem-vindo a essa série. É bom porque eu posso fazer mais de um. Bom que dá pra voltar. Porque era pra ter feito tudo aqui. E aí eu virei. Enfim, vai.